Então, como ocorre essa primeira revolução industrial? Ela tem início. Então, pelo que eu vi, só Coutinho vai para a histórico escolar. O Trajano ele vai usar histórico, mas isso só para o exame de seleção de quem quer entrar no meio do ano. Quem está planejando entrar para o começo do ano que vem não precisaria, seria a prova mesmo. Até o momento é isso, pelo menos, pelo que eu me lembro. Então, como ocorreu? Essa revolução industrial, ela tem início na Inglaterra com a formação das primeiras fábricas centradas em torno das máquinas a vapor, sobretudo na indústria têxtil. Daí, mas peraí, por que que isso acontece na Inglaterra? Então ela vai ter início na Inglaterra devido a vários fatores. E daí entre eles a gente vai ter a lei dos cercamentos, que concentrou terras na mão da nobreza e fez com que um grande contingente populacional se mudasse para o campo, quer dizer, para as zonas urbanas, gerando mão de obra nas cidades, certo? A gente vai ter a disponibilidade de recursos naturais em território inglês, lã, carvão, ferro, madeira, que seriam muito importantes para essa industrialização. A existência de uma camada burguesa na sociedade já muito envolvida com a política, capaz de lhe oferecer estímulos para o crescimento, ou capaz de oferecer estímulos à indústria para esse crescimento. E aí a gente vai ter também a própria experiência inglesa com o comércio marítimo, intercontinental e continental. Por que será que a Inglaterra não optou por terem presidentes, professor? Cara, porque o que a Inglaterra faz, na verdade, é que efetivamente ela não tem um rei ou uma rainha, né? Ah, não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, calma. Os controles, Stefano, agora você tem que pensar. Pronto. A Inglaterra, a rainha, ela é chefe de Estado, mas ela não é chefe de governo. O que quer dizer? A rainha efetivamente não governa nada. Isso aconteceu durante as revoluções inglesas, foi especialmente a Revolução Gloriosa, né? Quando a Inglaterra estava tendo um problema muito grande com o absolutismo. Que eu concordo que a rainha é imortal. A Inglaterra estava tendo um problema muito grande com o absolutismo. Fizeram o rei assinar um documento em que ele abdicaria de muito do seu poder, permitiria a participação da população na política por meio do parlamento e iria se submeter às decisões desse parlamento. Então o rei ele poderia fazer sugestões, ele poderia participar da política, mas ele não seria o protagonista dela. Então ele seria mantido como um chefe de Estado, mas ele não seria mais o chefe de governo, certo? Então, efetivamente, a Inglaterra, embora ela tenha a rainha,
a rainha é mais decorativa do que qualquer outra coisa. E daí a gente fala, esse parlamento que terá o primeiro-ministro, que terá uma função semelhante à de um presidente, será a verdadeira força política da Inglaterra. Quanto a esse modelo parlamentar, é como se qualquer decisão fosse uma discussão que acontece no Congresso aqui no Brasil, ok? Então, por que que a Inglaterra não optou por um presidente? Porque ela optou por esse parlamentarismo e ela viu nesse parlamentarismo uma solução à problemática que ela tinha sem a necessidade de se livrar da figura real, ok? Também acho que o filho da rainha morre antes dela. Então, voltando aqui. Essa mudança provocada no modo de produção trouxe algumas mudanças, algumas fortes mudanças, algumas fortes alterações na vida da sociedade inglesa. Primeiro, o trabalhador não seria mais pago pelo produto ou trabalho que executa, mas pelo tempo que trabalha. Os trabalhadores urbanos, muitos em condições de miséria, irão sofrer com nenhum direito jornadas de trabalho extensas, condições insalubres e pouco pagamento. E nisso irão se formar os primeiros sindicatos que visam negociar com os patrões por direitos trabalhistas de tal maneira que sejam fortalecidos pela união dos trabalhadores. E daí também irão surgir o movimento ludita, dos quebradores de máquinas e cartista, pelos direitos dos trabalhadores, inclusive o direito a voto, para terem seus interesses representados politicamente no parlamento. E aí a divisão clara na sociedade entre a burguesia, que é a detentora dos meios de produção, e o proletariado, que é aquele que vende sua força de trabalho. Então é aqui que, como foi perguntado anteriormente, é aqui que o modelo capitalista se consolida, que ele vai ter ele vai nascer a sua expressão clássica, ok? E aí a gente vai ter a questão então que ao trabalhador, então, a economia, como assim a economia deles, Nath? É o seguinte,
Passou a Idade Média, entrou o modelo de produção feudal. Então, é esse o lance. Quando a gente está falando de capitalismo, a gente não está falando só de economia. Percebe aí, ó. Você me deu socialismo, anarquismo. Socialismo e anarquismo são mais do que modelos econômicos, são modelos sociais, certo? O anarquismo tem a ver com a ausência do Estado, o socialismo tem a ver com o Estado, que tem a ver com a ditadura do proletariado, o comunismo também é a ausência de Estado. Então, assim, o capitalismo ele transcende a economia. Ele não é apenas comercializar alguma coisa com troca, ele presume um Estado capitalista. E é a partir daqui que o capitalismo ele vai se tornar presente na organização do Estado inglês também, e daí ele vai sair para a organização dos Estados mundiais. O que eu quero dizer com isso? Até esse momento, o Estado inglês se organizava em cima de uma estrutura feudal, certo? Você ainda tinha a nobreza, você ainda tinha o clero e você ainda tinha as camadas populares. Havia uma burguesia? Havia, mas a burguesia era relegada a uma posição de inferioridade em relação ao clero, em relação à nobreza. Então aqui há uma ruptura, né? Deixa eu até colocar uma ruptura com a sociedade estamental feudal, dividida em nobreza, clero e servos, que é uma organização particular, né? E a adoção da sociedade de classes capitalista, dividida em burgueses e proletários. Essa sociedade estamental são posições dadas por nascença, certo? Enquanto na sociedade de classe capitalista, a sua posição a sua posição é dada pelo papel que você executa dentro das relações de produção. Se você é dono dos meios de produção ou se você é quem se submete a trabalhar por um salário. Então, antes disso, no sistema feudal, embora já prevalecesse a relação mercantilista, colonial na Inglaterra, e depois disso a gente vai ter um sistema capitalista. Então, capitalismo é um termo que transcende a economia, tá? Ele tem a ver com a organização do Estado. Ficou um pouco claro por que eu estou tomando esse cuidado de chamar o capitalismo só como uma coisa econômica? O capitalismo ele presume uma organização da sociedade, certo? Por isso que vocês têm que duvidar muito de economista com fórmula mágica, tá, pessoal? Tá, beleza, então. Ah, entendi. Exatamente o que é. Ah, sim. Você sabe o título do vídeo, Nath? Ah, tá, ok. É, o Leon e a Nilce falam bem sobre o assunto. Até por causa da formação do Leon, né? Eu não me lembro. A formação da Nilce também é na área? Tá. Pelo menos ela tem a boa formação para procurar informação, inclusive. E relações internacionais do Leon, né? Ou é história com uma pós, um negócio assim, não lembro. Enfim, voltando aqui, né? Então a Inglaterra passa rapidamente a protagonizar as relações econômicas do mundo moderno.
se projetando como a maior economia do mundo. Okay? Então essa é a primeira revolução industrial, certo? Fazendo um comentário aqui sobre os movimentos sociais que decorrem dela, né? Então, vou abrir um espaço aqui para discutir com vocês algumas coisas. Então, a gente vai ter as questões sociais que surgem, as alterações provocadas na sociologia. Por que eu acho interessante falar nisso? Porque isso é uma coisa que pode ser cobrada em mais de uma forma. Isso pode ser cobrado em história, pode ser cobrado em geografia, pode ser cobrada numa forma de redação. Okay? Então, essa alteração na organização das relações produtivas diz respeito à própria organização da sociedade. Por quê? Pois a sociedade se forma em torno das próprias relações produtivas. Como assim? Pensa o seguinte, pensa uma sociedade coletivista, onde todo mundo trabalha da mesma forma, nas mesmas funções, e se espera que todo mundo haja assim. Essa sociedade ela vai começar a criar os seus laços sociais, as suas estruturas em cima disso, para justificar isso, certo? As suas tradições, a sua educação, a sua forma de trabalho, a sua arte, tudo vai procurar justificar isso, ou evidenciar isso. Essas relações produtivas elas vão ficar evidentes na organização da sociedade. A partir do modo que o modo de produção muda, as relações mudam. Quando as relações mudam, a estrutura da sociedade não mais se aplica. Então a estrutura da sociedade precisa mudar. Então essa alteração na organização das relações produtivas, que vem com a Revolução Industrial, vai mudar a estrutura da própria sociedade. Por quê? Porque a sociedade feudal não dá mais conta de explicar as relações produtivas. Então a sociedade é obrigada a mudar a forma de se entender. E com isso ela muda toda a sua estrutura. Ok? Então daí aqui eu vou entrar já em um pouquinho de sociologia. O trabalhador será alienado tanto do produto final, do conhecimento, quanto ao processo produtivo, quanto ao fruto de seu trabalho, sendo pago pelo tempo que trabalha, ele recebe apenas uma parcela do valor que gera. A diferença entre o valor gerado e o pagamento do trabalhador sendo chamado de mais-valia. E daí o burguês, o dono dos meios de produção, só possui dois modos de aumentar a mais-valia. Na Inglaterra, eu acho que era Libra, tá? O primeiro modo é aumentando o número de horas trabalhadas, ou seja, efetivamente reduzindo o salário, ou desenvolvendo máquinas e formas de trabalho que façam com que o trabalhador produza mais no mesmo tempo, por um custo menor.
Beleza, então, pessoal, até aqui. E do jeito que o trabalho artesanal pede muito espaço em relação ao trabalho industrial, sendo substituído pelo processo fabril. E aí ocorre a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. E o modo de produção capitalista será um dos principais temas de debate da sociologia desde então, pois passa a orientar a estrutura da sociedade. Beleza, então, salvem essa lousa já. Avisem quando vocês salvarem a lousa que a gente já faz uns exercícios sobre o tema, ok? Ah, o Tempos Modernos do Chaplin, né? Diga, Andrei. Qual o rolo? Minimizar o quê? Conseguiu? Então, peraí. Será que alguém consegue... Isso que eu ia falar. Alguém mandar o print no grupo pro Andrei, beleza? Eu vou pagar aqui pra gente fazer alguns exercícios já. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá então. Primeiro exercício aqui, ó. A superioridade da indústria inglesa em 1840
Dei uma travada aqui. Pronto. A superioridade da indústria inglesa em 1840 não é desafiada por qualquer futuro imaginável, e essa superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e gêneros alimentícios fossem baratos. Isto não era ilusão. A nação estava tão satisfeita com o que considerava um resultado de sua política que as críticas foram quase silenciadas até a depressão na década de 80. Desta exposição, conclui-se que, por razão, a Inglaterra adotou decididamente, a partir de 1840, o isolacionismo em sua política externa, intervencionismo estatal na economia, capitalismo monopolista contrário à concorrência, agressivo militarismo nas conquistas das colônias ultramarinas ou livre comércio no relacionamento entre as ações. Putz, foi mal, Andrei. Então, pessoal, qual alternativa vocês ficam aí? Toma cuidado em marcar a primeira coisa que parece familiar. Presta atenção no que o texto está dizendo e no que as alternativas estão dizendo, ok? E aí, pessoal, qual a alternativa? Uma na C. Isolacionismo é uma postura que quer dizer que a Inglaterra estaria se isolando economicamente e politicamente do resto do mundo, ok? Ela estaria meio que se separando, falando que ela não quer mais interagir. Imagina, precisa agradecer não. Uma na B, uma na C. Quando ele fala dessa indústria inglesa que até 1840 não foi desafiada por qualquer futuro imaginável e que essa superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e gêneros alimentícios fossem baratos, ele está falando da Inglaterra comprar então a matéria-prima e gênero alimentício de onde fosse mais barato, certo? O que é essa prática de você comprar onde for mais barato, independentemente de onde for? É a essência do livre comércio. Então a nação estava tão satisfeita com o que considerava um resultado de sua política que as críticas foram quase silenciadas até a depressão na década de 80. Então, a partir de 1840, a gente vai ter a Inglaterra adotando o livre comércio no relacionamento com as outras nações. Esse isolacionismo não pode ocorrer no capitalismo. O intervencionismo estatal é uma política que é do pós-segunda guerra, ok? Que é quando os estados precisam intervir na economia justamente para reconstruí-la.
Esse capitalismo monopolista, contrário à concorrência, ele vem mais de uma noção pré-capitalista do que capitalista mesmo, ok? Esse militarismo nas conquistas de colônias ultramarinas já havia passado, então a gente fica com o livre comércio no relacionamento entre as nações. Essa questão era meio complicada mesmo, Yasmin. Pode ir bem, bem complicada, na real. Posso passar para uma próxima? Beleza. 15 minutos, Melissa. Tô com um pouco de dor de cabeça também, vou encerrar uns 15 minutinhos mais cedo aqui. Normalmente termina às 6 e... Desculpa, às 15 para as 8, eu vou terminar às 7 e meia. Então vamos lá, ó. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. B. Concorrência tecnológica entre ingleses e americanos que estimulou o desenvolvimento econômico. C. Expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de esforço de desenvolvimento. D. Movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas consideradas obsoletas ao incentivar a invenção de novas máquinas. E E. A abertura de mercados Alemanha e França para a Inglaterra por meio de um acordo comercial conhecido por Pacto de Berlim. Qual dessas é a alternativa correta sobre o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII? Uma na A. Uma na B. E aí, pessoal, mais? A de novo. Ok. Nessa, a gente fica com a letra A, ok? A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. Por que não a B? Porque essa concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, que estimulou o desenvolvimento econômico, ela não ocorreu, certo? Quando ocorre a Revolução Industrial na Inglaterra, os Estados Unidos ainda está como colônia, ainda são as 13 colônias. As 13 colônias começam a independência em 75. A Revolução Industrial começa em 60, certo? Essa acumulação de capital resultante da exploração colonial permite que a Inglaterra tenha uma grande reserva de dinheiro para se lançar nessa industrialização, para a produção das máquinas, para a compra da matéria-prima, para a formação dessa indústria, certo? Tá claro por que que é a A? Beleza. Vou apagar aqui então e bora para próxima.
Essa próxima tem um texto mais extenso. Leia o texto a seguir e aponte a alternativa que se adequa à sua interpretação. A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos em quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás. Qual que é a alternativa correta aí? Esse é do Asimov, autor de ficção científica, tá? Dei uma pensada aí e marquem a correta. Vamos lá. Uma na B. A seta eu não sei se está na B ou na A. A seta está naquela situação complicada. É B também. Máquina a vapor não foi um dispositivo tecnológico, né? Foi um dispositivo tecnológico. Máquina a vapor é tecnologia, irmão. Ó o vacilo, cara. Só porque é vapor, o cara acha que não é tecnologia, brother. Parece que é unânime que é a B, né? Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para a Revolução Industrial, já que foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. Sim, e aí entra no que a gente falou, ela muda o modo de produção e com isso ela muda as relações de produção, e essa mudança nas relações de produção mudam a estrutura da sociedade. Pela máquina a vapor ser introduzida, o trabalhador não precisa mais conhecer todo o processo de produção do produto, ele passa a ser um assalariado, ele não tem mais o controle sobre a produção dele, certo? E daí a sociedade passa a refletir essa mudança, ok? Beleza, parece que todo mundo concordou na B. Posso apagar? Vamos lá então. Vocês estão mandando bem. O seu industrial é um tema mais legal, mais suave, acho. Vamos lá para outra questão que tem um texto. Então, daí o texto a seguir. É, sim, ele é visto no sétimo ano, né? Acho que ele está mais fresco para vocês. O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção em massa para atender às necessidades das massas. Os assalariados já não são mais pessoas trabalhando exaustivamente. Eu dei para o sétimo. Exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas. São eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo de massa. Em um livre mercado, não há uma só grande empresa que não atenda aos desejos das massas. A própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Da qualidade de consumidor, o homem comum é o soberano que, ao comprar ou se abster de comprar, decide os rumos da atividade empresarial. Então, de acordo com o economista austríaco L. von Mises, a importância das massas de trabalhadores assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste. Então, dê uma olhada nas alternativas e vamos lá.
E aí, pessoal, qual que parece ser a alternativa aí que está de acordo com o von Mises na importância das massas de trabalhadores? Ok, uma na A. Outras duas na A. Mais uma na A. É interessante, tipo, eu já vou adiantar que a A tá errada, ok? Para mim, o erro da A não passa nem pela leitura do texto, passa por saber quem é o autor dele. O autor dele é o von Mises, o Ludwig von Mises, é um economista austríaco e é um cara que vai fazer uma crítica à postura marxista em relação ao capitalismo e é um cara que vai pintar o capitalismo como a melhor coisa que já aconteceu para o mundo. Então, o Mises jamais falaria em industriais capitalistas explorando trabalhadores, pagando pouco pela sua força de trabalho, certo? Sim, Wesley. Sim. O lance importante de perceber no texto, que já lidaria com a questão da exploração para a gente, que jogaria a letra A para fora, seria a própria segunda frase, ó. Os assalariados já não são mais pessoas trabalhando exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas. São eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. Então ele está pontuando aí que não tem essa exploração industrial capitalista. Pelo contrário, é o próprio empresariado que produz consome, certo? O Mises vai estar apontando aí, na verdade, que essa própria massa de trabalhadores vai ser a massa de consumidores dos produtos industrializados, que é a letra D, Ah, ok? E isso é a postura do Mises, ok? A gente vai ter posturas de economistas diferentes sobre essa organização. Mas assim, o Mises ele é um liberal da economia. Eu não sei se vocês têm alguma linha econômica que vocês têm preferência, se vocês já leram sobre alguma coisa assim. Se vocês forem atrás de liberais, pensadores liberais da economia, não leiam Mises. Se vocês lerem Mises, leiam para dar risada. Assim, ele é de longe o autor liberal mais fraco que tem. Ele é o mais fácil de criticar, mais fácil de refutar. Então, assim, se vocês forem fazer uma leitura liberal da economia, e daí eu abstendo meu juízo de valor sobre eu concordar ou não, procurem autores mais sérios, tá? Essa acessibilidade no Mises tem a ver também com o quão raso é o pensamento dele. Mas por exemplo, a implicação que ele tem aí, ó, que os assalariados já não são mais pessoas trabalhando exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas. São eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. Essa relação que ele está implicando, de que pelo assalariado está consumindo, ser o maior consumidor do que ele produz, ele não ser explorado, é uma implicação falsa, certo?
Dá para perceber na própria escrita. E daí, quando ele fala em um livre mercado, não há uma só grande empresa que não atenda aos desejos das massas. Tem diversas empresas cujos interesses não são aqueles das massas. A própria essência da atividade empresarial capitalista é de prover para o homem comum. Não, porque se a intenção fosse prover para o homem comum, não haveria busca pelo lucro incessante. Então, assim, tomar cuidado com esse tipo de leitura. Pessoal, a gente fica por aqui, então. Beleza. Eu vou tentar ver esse vídeo que a Nath mandou depois, do Leão da Nilce, tá? Até aí, se conseguir, eu comento ele para a próxima aula. Vou encerrando aqui então, beleza, pessoal? Deixa eu até já cuidar aqui.